Desde que entrou em vigor há quase 23 anos, o Código de Defesa do Consumidor tem sido o caminho para os brasileiros que se sentem prejudicados nas relações de consumo. No Repórter Justiça de hoje, você vai saber o que prevê a legislação. Será que as pessoas estão mais conscientes dos seus direitos? E quais são os avanços e desafios para quem quer adquirir um produto ou serviço? A figura de quem compra um produto ou contrata um serviço, como é hoje, surgiu a partir da Revolução Industrial. Afinal, foi nessa época que começou o consumo em massa. O mundo deixa de uma produção individual, baseada nas corporações de ofício da Idade Média, e passa para uma produção em escala industrial. Isso surge ao mesmo tempo o problema da dependência do trabalhador e da dependência do consumidor, que são movimentos sociais que surgem ao mesmo tempo, o movimento trabalhista e o movimento consumerista. Então, a lógica é a mesma. Essa relação ela é caracterizada sempre por um sujeito mais forte, no caso da relação de trabalho pelo empregador, em face do empregado, e na relação de consumo do fornecedor em face do consumidor. Então, isso se desenvolve ao longo do século XIX e se acentua efetivamente a partir do século XX, essa estrutura de desigualdade entre o fornecedor e o consumidor. E essa relação de mais forte e mais fraco não poderia terminar de outra forma. Um favorecido, o outro prejudicado. Começaram então os problemas. Nem sempre a ética acompanhou o fornecedor, lamentavelmente, repito. Mas com esse problema de falta de ética, nós tivemos a identificação dos reais problemas do direito do consumidor, especialmente a segurança física do consumidor. Vale dizer que produtos eram colocados no mercado que matavam pessoas, como os alimentos, como o sistema de transporte de alta velocidade, como o fornecimento de medicamentos com princípios ativos desconhecidos que causavam danos imediatos ou em momento posterior. Então, esses são alguns exemplos de que a relação de consumo demandava uma proteção diferente daquela destinada para a relação entre os iguais dos códigos civis. E aí era preciso pensar em leis para proteger o mais vulnerável nessa relação. As primeiras normas foram editadas na década de 60. A iniciativa partiu de países desenvolvidos como França, Canadá e Estados Unidos. Existem sistemas de defesa muito avançados nos Estados Unidos, como é o do estado da Califórnia e do estado de Ohio, em que o consumidor é defendido pelo Poder Executivo, por uma agência, e essa agência, ela pesquisa constantemente o mercado, identifica práticas lesivas e vai em cima do fornecedor. Em 1985, a ONU, Organização das Nações Unidas, editou uma resolução sobre o assunto. O documento trazia como ponto principal a fraqueza do consumidor diante das pressões do mercado. Essa resolução, então, surge como um marco normativo internacional da proteção do consumidor. E essa resolução, ela traz os princípios, os objetivos e os principais bens juridicamente protegidos nessa relação de consumo. Dentre eles, a segurança física, os interesses econômicos do consumidor, a água, os alimentos. O consumidor nunca pode ser tratado da mesma forma que o fornecedor. O fornecedor, ele está numa posição de dominação que nós, na doutrina, chamamos de mat position, aquela posição que ele determina como o produto será elaborado, quais são as informações que aquele produto tem para o seu regular funcionamento. Então, a ONU reconhece que o consumidor é o sujeito vulnerável, logo ele precisa de proteção. E toda a legislação mundial, que hoje nós temos, está assentada nessa premissa. Não se pode falar em lugar nenhum do mundo em relação de consumo como um tratamento entre iguais, entre duas empresas, por exemplo, no direito empresarial. O direito do consumidor ele tem a mesma base principiológica do direito do trabalho, que é a proteção de um sujeito mais fraco em face de outro que é mais forte.
Essa resolução da ONU serviu de referência para os países em desenvolvimento e uma espécie de puxão de orelha para criarem as próprias regras. No Brasil, por exemplo, antes, as relações de consumo eram reguladas pelo Código Civil de 1916. Em 1988, o tema foi incluído no artigo 5º da Constituição Federal. É dever do Estado promover na forma da lei a defesa do consumidor. E assim fez. Em 1990, a lei específica brasileira saiu do papel. O Código de Defesa do Consumidor, também chamado de CDC. É um código que traz a proteção na esfera civil, administrativa e penal. Uma lei que determina: a informação deve ser clara sobre os produtos, nada de propaganda enganosa e abusiva. As embalagens devem trazer quantidade, características, composição, qualidade, riscos e preço. E por falar em preço, esse tem que estar em local visível, assim como o código, sempre perto do caixa nos estabelecimentos. E se esses estabelecimentos descumprem as regras, o código estabeleceu a figura do PROCON, um órgão no qual o cidadão pode reclamar e tentar resolver o problema de forma amigável. O código, então, ele tem que prever todas essas situações e dar instrumentos para que o consumidor tenha a efetiva tutela. O PROCON entra nesse ponto, né? Porque o código estabelece um conjunto de medidas, de instrumentos e um verdadeiro sistema de defesa, né, do consumidor. O PROCON, ele entra como os órgãos de defesa administrativa, né? Ou seja, o consumidor lesado, ele pode fazer essa reclamação antes de ir para a justiça, ele pode se dirigir a um órgão governamental, um órgão público, que vai receber essa reclamação e vai se incumbir de tentar solucionar essa demanda junto ao fornecedor. Ao mesmo tempo, esse órgão público, ele pode fiscalizar e constatar se está havendo infração ao Código do Consumidor. Ele tem poderes, inclusive, de impor multas. Impor e cobrar essas multas. O Código de Defesa do Consumidor é o principal instrumento aí que vem nortear, a partir dos seus princípios, a aplicação do direito do consumidor no Brasil, sob vários aspectos. Hoje, com uma lei protetiva, o lojista não mais dita as regras sozinho. Negocia tudo. Ouve o cliente. Melhor, trata o consumidor com todo cuidado. Sabe que agora ele é informado, protegido e, principalmente, precisa muito dele para enfrentar a concorrência. Né, Rafael? A gente sempre procura resolver da melhor forma para o cliente, porque visando sempre que o cliente é o que mantém a loja, é o que nos mantém. Cliente satisfeito, a gente indica outros. Clientes insatisfeitos, em vez de indicar como satisfeito para um, ele queima para 10. A lei que defende o consumidor no Brasil é referência em outros países, bem vista lá fora, e aqui é tida como um marco nas relações de consumo. O consumidor sempre vai precisar de proteção, porque enquanto o indivíduo, o cidadão, evolui 10, o mercado avança 100. Ele sempre se aprimora na capacidade de praticar atos, e aí não importa mais a culpa, de praticar atos que sejam lesivos ao consumidor sem o conhecimento dele. E no próximo bloco, saiba quais são os serviços que mais recebem reclamações de consumidores. Até já! O celular trouxe muitas vantagens para os usuários, mas também muita dor de cabeça. A telefonia móvel lidera o ranking de reclamações dos consumidores. E essas empresas não são as únicas que desrespeitam o cidadão, não. Os bancos também estão nessa lista. A telefonia móvel chegou ao Brasil na década de 90. Na época, não passavam de 600 aparelhos. Grandes, pesados. À medida que o tempo passa, eles ganham mais recursos. Ficam mais finos, mais leves, diminuem de tamanho. Hoje são quase 200 milhões de aparelhos. Tem gente que não se contenta em ter só um. Anda com 2, 3. O serviço no país é oferecido por 4 operadoras. E aí, nessa questão do serviço, começa o problema. Ele vai na contramão da tecnologia. Por um lado, o consumidor conta com equipamentos cada vez mais sofisticados. Por outro,
Vira e mexe, fica na mão. Tem que ligar 2, 3 vezes para conseguir fazer a ligação. Tá uma negação, irmão. Problema direto, a gente paga R$13 todo mês para... Não presta. O meu mais é fora de área mesmo. Agora mesmo, eu estava ligando, tentando falar com um rapaz que eu estou aguardando aqui há quase uma hora e eu não consigo porque a operadora não me ajuda. As operadoras sempre estão com esse problema de cair a ligação. Recentemente, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, que fiscaliza o setor, determinou o seguinte: toda vez que acontecer isso em chamadas de menos de 2 minutos, interrompidas sem mais nem menos, o usuário não deve ser cobrado novamente quando retornar a ligação. Essa resolução tem um impacto extremamente positivo em favor do consumidor. As empresas lançavam planos para atrair consumidores, prometendo ligação de fidelização, com plano de fidelização, com ligação sem limite de minutagem para conversa de linha para linha. E o que ela fazia? Como era ilimitado, ela tinha um dispositivo que ela derrubava essa ligação. E aí, o consumidor precisava efetuar uma nova ligação para poder falar com a pessoa, pagava pelo novo serviço. Em 2012, as operadoras ficaram no topo da lista das reclamações. Foram mais de 78 mil queixas. A Anatel tomou providências. Suspendeu as vendas das 4 empresas, uma forma de forçar o setor a melhorar o atendimento ao cidadão. No ano passado, nós fizemos a cautelar, que suspendeu as vendas por um período de 12 dias. Nós estamos determinando que as empresas melhorem a sua relação com os consumidores. Outra coisa que incomoda o consumidor: os problemas para acessar a internet pelo telefone móvel. Tenho todas as operadoras, tá aqui, cada um é 3 chips, mas infelizmente tem hora que nenhum serve. O serviço de dados ainda, que são 70 milhões de brasileiros que utilizam a internet via celular, ainda encontra grandes dificuldades de conexão, falha de transmissão. Então nós estamos cobrando um aumento nos investimentos em redes de longa distância, no sentido de que haja uma qualidade maior na transmissão de dados. A gente já está assim, no limite, porque eu acho que essas empresas têm que ter respeito pelo consumidor. Mas ainda tem consumidor que passa pelo problema e deixa para lá. É preciso denunciar as irregularidades para ser respeitado. No caso dessas operadoras de telefonia celular, a gente tem um dado dentro de uma investigação nossa, em que de 5 usuários que reclamaram ao Ministério Público, somente um desses usuários é que fez a reclamação junto à agência reguladora Anatel. Ou seja, o consumidor não reclama dos seus direitos. Ainda o consumidor reclama pouco, o consumidor precisa reclamar mais. E não são só as empresas de telefonia que insistem em desrespeitar os direitos do consumidor, não. Os bancos fazem isso com frequência. A prova disso é que estão em 2º lugar no ranking de reclamações. É o que apontou o boletim divulgado no ano passado pela Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça. Foram aproximadamente 170 mil registros, o que representou 23,8% do total de queixas. No Instituto Brasileiro dos Direitos do Consumidor, chega de tudo. 60% das nossas reclamações aqui no Instituto são referentes a bancos. Primeiro, cobrança indevida, lançamento indevido de produtos não contratados. Então, o consumidor ele não contratou um seguro e percebe que tem uma apólice de seguro no seu cartão de crédito ou na sua conta corrente. Lei das filas, cobrança abusiva de juros e encargos em cartão de crédito e cheques especiais. Envio de mercadoria não solicitada para o cliente, então o cliente não quer um cartão de crédito e é encaminhado para a residência dele um cartão de crédito bloqueado e por muitas vezes, mesmo bloqueado, é cobrado. Olha só a situação da Francisca. Ela, como milhares de brasileiros, tinha como prioridade na vida comprar a tão sonhada casinha. Ela imaginava que o único problema seria conseguir o dinheiro. Sabe o que disseram para ela quando ela chegou ao banco para tentar o financiamento? Eles falaram que a gente tinha que pagar uma taxa, né? Aí eu falei assim que não pagaria essa taxa porque era indevido, né? Que eu já tinha procurado um advogado e eu não pagaria essa taxa porque, na verdade, eles estavam me oferecendo um produto como chamado de venda casada. Os abusos são frequentes, mas o que mais tem lesado o consumidor é a venda casada, principalmente no sistema financeiro da habitação, porque é condicionado a esse consumidor que vai obter o financiamento para sua casa, que é o sonho de todo brasileiro, a compra de um outro produto.
Então, se ele não comprar um título de capitalização, se ele não abrir uma poupança, se ele não comprar um seguro, não é concedido financiamento para ele. Venda casada é apenas uma das reclamações que aparecem na lista. Em 70% dos casos, os clientes afirmam que os bancos cobram taxas indevidamente, apresentam contratos duvidosos, ofertas excessivas de crédito. Outro desrespeito ao consumidor: tempo de espera. As pessoas já imaginam quando precisam ir ao caixa dentro da agência. Alguns chegam a passar horas na fila, às vezes para pagar uma conta ou resolver um problema. O Sindicato dos Bancários está de olho. Eles dão muito mais funcionários para quem tem mais renda e separa e segrega a população. E a população que precisa mais de serviço bancário, a quantidade de funcionários é muito pequena. E depois do intervalo, juristas propõem mudanças no Código de Defesa do Consumidor. Eu volto em instantes. As relações de consumo estão mudando. As vendas no comércio eletrônico têm crescido e novos riscos se apresentam. O consumidor é obrigado a fornecer informações pessoais ao utilizar esse meio de compra? E o que fazer quando o produto não chega em casa? Apesar de ser considerado uma das leis mais modernas do mundo, foi formada uma comissão de juristas que vai propor mudanças no Código de Defesa do Consumidor. Dona Francisca comprou uma máquina de lavar, mas o eletrodoméstico novinho deu problema. Dá para acreditar? Já foi 4 vezes para o conserto e o defeito continua. A gente espera uma máquina nova ou o conserto da máquina mesmo. Em casos como esse, em que a situação não se resolve, um caminho é procurar o PROCON. Em março deste ano, o governo lançou o PLANDEC, Plano Nacional de Consumo e Cidadania, que busca incentivar o desenvolvimento das relações de consumo. Um dos pontos é fortalecer o papel dos PROCONs em todo o país. Trata-se, portanto, de um plano que contempla as relações invisíveis, os valores que devem e têm de permear as relações de consumo. O PLANDEC traz também outras determinações, entre elas, uma que obriga os bancos a informar as despesas das tarifas individuais e nos pacotes. E devem vir por aí mais mudanças para dar mais proteção ao consumidor. Em dezembro do ano passado, o Senado Federal instalou uma comissão para discutir e apresentar propostas para atualizar o CDC. São juristas envolvidos no assunto. São 3 projetos, já não mais anteprojetos, mas projetos, vale dizer, estão tramitando no Senado Federal. O primeiro sobre o comércio eletrônico, o segundo sobre o crédito ao consumidor e superendividamento, e o terceiro sobre mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo e melhoria da prestação jurisdicional. Então vamos entender direitinho esses 3 pontos dos projetos. O primeiro trata do comércio eletrônico. É claro que precisamos de atualização, especialmente no que se refere ao comércio eletrônico, que era algo inexistente quando da aprovação do Código de Defesa do Consumidor, e hoje são cifras bilionárias que crescem de forma exponencial a cada ano. O comércio virtual virou uma febre no mundo todo. Quem imaginava que um dia bastava ficar em frente ao monitor e dar apenas um clique para comprar um produto? Pois é, isso é realidade no Brasil desde meados da década de 90. Uma facilidade no mundo moderno. Tem até sites de compras coletivas, mas trata-se de uma facilidade que exige cuidados redobrados. Afinal, consumidor e fornecedor estão longe. Essa loja virtual não é a loja física. Você não tem contato com o produto, com o vendedor para tirar todas aquelas dúvidas sobre o produto. É muito diferente de alguém comprar, por exemplo, um vestido pela internet e um vestido na loja, não é? Quer dizer, a possibilidade que se tem de aquele produto não atender às necessidades do consumidor é muito maior quando ela é adquirida no mundo virtual. O CDC até traz em um dos artigos a questão da compra à distância. Não há uma disciplina específica do comércio eletrônico. Temos apenas o artigo 49, que trata da compra à distância, fora do estabelecimento comercial. Mas ela é própria para a época, que falava da compra por telefone, fala até em reembolso postal. E hoje ninguém mais faz esse tipo de compra, não é? E as particularidades e problemas nesse setor são muitos. A compra pela internet, se ela não satisfaz ao consumidor, ela pode ser devolvida. E essa devolução tem que se concretizar. Para isso, o que o projeto traz?
ele traz maiores obrigações de informação para o consumidor sobre como fazer isso, já que ele recebe o produto em casa e para quem ele vai devolver, qual o endereço que ele tem que devolver, não é? Em quantos dias, como que ele deve fazer essa remessa. Então, esse direito de arrependimento é um exemplo. Muitas vezes ele compra, o produto não chega. Nós já ouvimos casos de consumidor que compra e chega um tijolo dentro de uma caixa quando ele comprou um aparelho eletrônico. Então, o consumidor tem muitos danos nesse comércio eletrônico. Segundo o projeto, normas para regular a concessão de crédito, de forma a evitar o chamado superendividamento. Antes, obter crédito no Brasil era muito difícil. Hoje não é tão difícil. Hoje eles ofertam crédito nos centros das cidades, né, mesmo sem qualquer garantia. Basta que a pessoa tenha disponibilidade de ter coragem de assumir uma dívida. E ela tem acesso ao crédito. O problema é que isso fica muito caro para o consumidor, leva o consumidor a um superendividamento, que é um fenômeno social hoje. E como seria proteger o consumidor dessa oferta excessiva de crédito? Como isso seria incluído no CDC? Estabelecer um mínimo que nós chamamos o piso vital mínimo, né? Que é o que garante ao consumidor até onde ele pode se endividar. E também reconhecer que algumas situações da vida levam a pessoa a se endividar involuntariamente. É o chamado superendividamento passivo, ou seja, os casos de morte do provedor da família, do pai, por exemplo, os filhos ficam em dificuldade, a viúva fica em dificuldade, a perda do emprego inesperada pode levar ao superendividamento. E nós também temos casos de superendividamento do divórcio. A pessoa separa e aí os gastos se multiplicam. O terceiro projeto busca incluir formas alternativas para resolver conflitos. Uma delas é a conciliação. Na prática, seria colocar o devedor sentado com todos os seus credores e tentar um acordo com cada um, sem precisar de processo da justiça. O Código de Defesa do Consumidor ele merece ser atualizado, mas tão somente sobre questões pontuais, mas sem desprezar todo o avanço que ele representa para o ordenamento jurídico brasileiro. O Repórter Justiça termina aqui. Quer participar do programa? Então escreva para a gente e envie a sua sugestão. O nosso e-mail é repórter.justiça@stf.jus.br. Semana que vem tem mais um tema do seu interesse. Até lá!